para gravar aqui. Podemos começar, então. Tá no jeito, Júnior? Opa, tá me escutando aí? Sim. Beleza. Vou fazer igual da outra vez. Pergunta da questão, a gente responde o que a gente, né? Qual que a gente responde a alternativa. Daí depois você passa o gabarito, vai passando o gabarito pra gente. É isso que eu vou fazer. Eu tô só abrindo aqui um aplicativo para poder escrever com. Ah, você vai transmitir a tela? Eu vou. Putz, mano, não tô conseguindo aqui. Deixa eu transmitir a tela. Tá dando certo aí? Sim, tá transmitindo. Aparecendo. Show de bola. Então, a primeira questão, pessoal, é uma questão muito simples, assim, até boba, né? Essa questão aí de número 31. Que basicamente é a divisão de tensão igual a força sobre área, né? Então eu fui na B. Na B, Espero estar certo. foi na B, ô André? É o que deu a conta aqui. B2MPA, não é? Rapaz, não. Não, gente, então eu errei uma coisa aqui. Eu tô tentando ligar aqui o meu celular aqui como um tablet para poder escrever, sabe? Esse troço não tá. Eu vou mandar foto então. Mas assim, basicamente é força sobre a área. Você divide a força em Newton, né? Pela área aí que ele dá o diâmetro. Aqui deu letra E, pô. Aí é circular, né? É área circular, exatamente. Pra fazer a área, eu fui direto aí. É vacilo mesmo. Que a força é força sobre área. A força é 40 kN e a área é o 20 milímetros, só que tem que achar a área do círculo, né? Que é o πr ao quadrado. Pois é. Eu tô tentando abrir aqui Aí eu vacilei um pouco. Ó. Consegui dar um jeito, hein? Tentando aqui. Pronto, ó. Então, como ele quer em MPA, né? Ele quer em MPA, deu 127, o André. A força, 40 kN, são 40 vezes 10 elevado a 3 newtons, né? E a área, ele deu com o diâmetro de 20 milímetros. Será que é porque tu não
calculou como se fosse retângulo? Não, acho que foi. Fiz na pressa. Pois é, porque é área circular. Então, assim, essa primeira bem boba, força sobre área. É. Só é chato fazer essa conta, porque envolve pi e tal. Eu fiz na calculadora. Por que ficou com recurso, tu botou aí? Ah, porque essa questão teve... Inicialmente, o gabarito dela foi dada como... Mas mudaram o gabarito, será? Mudaram o gabarito. O gabarito oficial agora é isso? Isso. O gabarito antigo era D. Tava como D. Beleza? Aí alguém entrou com recurso. Eu não fiz essa prova de verdade, né? Apesar dela ter sido uma prova aqui do Ceará. Mas foi a prova que a gente pegou para fazer, porque é uma prova que não tem nos sites de prova, né? Certo. Tranquilo. Aí a questão 32 é uma questão de conta, de cálculo. Como é? A prova foi de que ano? Foi desse ano, 2022. Vale. É porque ela Mas ficou... mesmo, né? Ela ficou bem pesada, eu achei. Eu achei pesada também. É muito pesada mesmo. Sim, bem essa prova. Deu pro pessoal dar uma olhadinha aí na prova em casa. Então, pronto. A questão 32 também é uma questão de isostática, né? A pessoa vê logo que a viga está engastada, então tem 3 reações de apoio. Só que é uma questão que envolve cálculo. Basicamente, são 2 questões dentro de uma. Você tem que dividir em 2 partes, como a gente até falou ontem no grupo. Espero ter acertado. Eu fui na C. Foi na C, né? Daí, se os outros quiserem comentar também qual foram, se quiser, fique à vontade, no chat ou por áudio. Pois é, a resposta é C mesmo. Aleluia. Ontem a gente estava comentando sobre uma questão meio parecida, mas que está em balança, né? Foi. Eu não sei se foi coincidência, né? Porque eu fui olhar essa prova aqui hoje. Então, esse tipo de questão, porque assim, toda questão que é isostática, a primeira coisa que a pessoa faz é identificar se é isostática. Toda questão que é isostática vai sair pelas 3 equações de equilíbrio, não tem como. O detalhe é porque eles vão sobrepor as situações, né? Aqui nessa questão a gente tem uma situação que a gente vai dividir em 2, e aí depois que divide fica tranquilo. O detalhe é o quê? É ter que somar, né? É ter que somar o VA com o VB, mas tudo vai sair pelo quê? Pelas 3 equações da estática: somatório das suas horizontais, somatório das suas verticais e somatório dos momentos. Aquele feijão com arroz, só que tem que fazer 2 vezes. Tu considerou VB, hein? Como é? Por que tu utilizou VB nessa equação? Não, exatamente. É porque eu separei, ó, em 2, ó. Ah, sim, tu botou uma acima da outra, né? Entendi. Foi, sobreposto. Tu não fez como se elas fossem só um trapézio mesmo. Não fiz. Assim, é o que a gente tá falando aí no grupo. Esse tipo de questão, cada um faz de um jeito, né? Eu não sei porque eu sinto mais facilidade em separar. Separei a carga triangular é porque aqui tá mal desenhado, né? Esse aqui é um retângulo. Da carga triangular, da retangular. Tranquilo? Veja se meu raciocínio foi certo. Ele pede o HA, horizontal. Como eu não vi nenhuma carga assim para a direita ou para a esquerda, para mim HA é 0. Isso. Né? Dá então, para fazer de cabeça. Daí já eliminei B e D. Ficou A, C ou E, que tem o 0. Daí só faltou achar... O momento, eu pensei que ia achar o momento, mas não precisei achar o momento. Eu achei o VA, que eu calculei a área do trapézio. Você separou, né? Eu já calculei a área do trapézio, que deu 45.
Eu vi o 45 ali e nem calculei o momento. Dá para fazer muito rápido essa questão. Dá para fazer muito rápido. Eu não sei por que eu separei. Eu lembro que eu fiz essa questão 2 vezes. A primeira vez, eu tinha feito de outra forma, assim, que saiu em um cálculo. No caso, eu separei, né? Carga triangular da carga distribuída, e aí eu somei tudo no final. Mas, enfim, ao separar, vira feijão com arroz, né? Realmente não tem o que fazer. Beleza? Questão 32. Questão 33. Não sei se a galera deu uma olhada aí em casa, na prova, se baixaram a prova. A questão 33. Tu acha que eu dou um tempo, André, ou a gente já vai comentando? Não sei se o pessoal fez, eu fiz aqui, tive algumas dúvidas aqui, mas eu fiz. Eu também. Uhum. Eu vou lendo, então. Qual o gabarito dela? Da 33? Isso. Letra B. Acertou? Foi o que eu coloquei. Pois é. Acontece o seguinte, que essas bancas pequenininhas, elas vêm tirando questões do livro do Susequinde, que é o livro mais tradicional de análise estrutural da engenharia civil. Então, assim, vamos dar uma lida aqui, ó. Sobre os conceitos gerais do estudo da análise estrutural, são corretas as seguintes alternativas. No espaço de uma translação, pode ser expressa por suas componentes segundo 3 eixos triortogonais e uma rotação, como resultante de 3 rotações, como uma em torno desses eixos. Assim, uma estrutura no espaço possui um total de 9 graus de liberdade. É engraçado porque ele fala 9 graus de liberdade, ele abre o parêntese e coloca 3 translações e 3 rotações. Pô, só dá 6, né? Aí eu vim aqui no livro do Susequinde, ó. No livro do Susequinde e tava lá a resposta. Exatamente igual. No comecinho. Tem 4.1. Aqui, ó. Ele retirou o trecho daqui. Graus de liberdade, de apoio, estaticidade, capítulo 4. Ó. Como no espaço, uma translação pode ser expressa por suas componentes segundo 3 eixos triortogonais e uma rotação, como a resultante de 3 rotações, como uma em torno de um desses eixos, dizendo que sua estrutura do espaço possui um total de 6 graus de liberdade. Aí abre parênteses, 3 translações e 3 rotações. Quer dizer, a resposta também estava aqui na opção. E aí você elimina o primeiro item, já acha a resposta, porque quer dizer, não acha a resposta ainda, né? Fica entre A e D daí, né? Ficou entre A e D. Você elimina o item 1. Não. Eu elimino o item 1, verdade. Elimina o item 1, é verdade. São 4 itens. Porque o 1 tá errado, né? Aí o item 2. A função dos apoios é de restringir os graus de liberdade das estruturas, impedindo as diversas tendências possíveis de movimento. Até aí tá certo. Despertando, com isso, reações nas direções dos movimentos impedidos. Show de bola, né? Cada apoio, cada grau de liberdade vai despertar, ou seja, vai liberar uma reação. Né? Em uma estrutura isostática, os apoios são em número estritamente necessário para impedir todos os movimentos possíveis da estrutura, ocorrendo uma situação de equilíbrio estável. Tranquilo. Eu não estou conseguindo escrever aqui, mas eu queria escrever algo para explicar isso aqui. Que é, na estrutura isostática, o número de reações, o número de equações é igual ao número de reações, né? Então ele fala número estritamente necessário, que são 3. E aqui, na estrutura hiperestática, apresenta um equilíbrio instável. Aqui você já elimina essa opção. Porque é na hipostática que você tem um equilíbrio instável, né? Na isostática e na hiperestática você tem um equilíbrio estável. A diferença é que na isostática você consegue determinar, então é a estrutura determinada, né? E na hiperestática é indeterminada. Então, só aqui, nesse instável, você já elimina 4. Então, elimina a primeira e a 4, sobra 2 e 3, a resposta letra B. E agora, dá para dizer que a hipostática é a única, assim, que é instável. Que é instável. O resto é possível.
O resto isostática e hiper. Não, o resto é estável. A isostática é possível. A hiperestática é impossível de se determinar todas as incógnitas, porque você tem um número maior de incógnitas, ou seja, de reações, do que de equações. Porque equações de equilíbrio a gente só tem 3 no plano. É que eu imagino a hiperestática como mais material, coisa desnecessária. É isso mesmo? A hiperestática, mais material e coisa desnecessária? É isso, porque na hiperestática você tem mais reações, né? Você tem mais reações nos apoios do que o estritamente necessário, né? Como ele utilizou aqui. Na verdade, assim, se fosse procurar, todas essas alternativas estão no livro do Susequin, já que eu não fui atrás. Mas essa banca, meu Deus, ela copia e cola as coisas de lá. Só para reprisar, eu não entendi direito, qual que é o erro da 1 mesmo? O erro da 1 é porque não são 9 graus de liberdade, são 6. No espaço. Tá, no espaço. São 3 de translação e 3 de rotação, é isso? Isso. No plano... No plano... A translação seria momento? Eu associo a translação com momento e rotação com vertical ou horizontal. É isso? Não, eu acho que 3 de translação é o eixo X, Y e Z, né? E 3 de rotação porque ele pode rotacionar em torno de cada um desses eixos. Entendeu? No plano, são só 4 graus de liberdade, né? Não, são 3 graus de liberdade no plano. E no espaço são 9. Não é isso? É a quantidade de graus de liberdade que podem ser restringidos, ó. Beleza. Vamos lá. A 34. Sim, a 33, então, tá tranquilo, né? Certo. Beleza. A 34 é aquela questão que tá dando problema. Porque ninguém conseguiu fazer. Eu não sei se o pessoal... eu não consegui fazer também. Eu até fui revisar o conteúdo, porque eu não consegui a resposta dela, entre os itens aí. Pois é. Então, a 34 também... ele copiou uma questão do Susequin. Beleza? Tá até aqui, eu mandei. Tá tudo no livro, então? Tá tudo no livro, pô. Olha que estudou só o livro já teve as respostas. Tá tudo no livro, tá tudo no livro. Caramba. Tava até discutindo essa questão agora à tarde, ó. Ó, essa questão aqui, ó. Ele só mudou os valores, tá entendendo? Ele só mudou os valores. Aí, eu fiz ela aqui. Quanto é que tava dando a de vocês? Não consegui terminar o H. Pois é, a resposta mesmo é para dar 2,5, ó. Eu acho que eu cheguei no 2,5, mas não confiei. Não, é porque não tem essa opção. Bota de novo essa resolução do Susequin aí, por favor. Eu mando. Eu boto lá no chat. Eu usei um raciocínio aqui, eu cheguei no 2,5 e falei, não deve ser, né? Porque daí eu não usei quase nada, eu só usei o ângulo. É porque nem tem essa opção. Tem gente no chat aqui. O que eu fiz? Eu fiz 5 cosseno de 45, que é o cosseno de alfa. Que deu mas 2,5. não precisava ter decomposto nada, não, pô. Então, esse 5 que eu achei é naquela parte inclinada. Daí deu 2,5. Ó, essa questão, ela primeiro que ela é feia, né? O cara fica logo assustado com esse ponto, ponto de momento zero aqui. Eu lembro logo de Gerber, né? Só que a resolução dela é muito fácil. Somatório dos momentos em torno do ponto B, somatório das forças verticais, e aí é que está o bisúpulo do gato. É o seguinte, se você for estudar pelo livro do Susequin, de normalzinho, sempre que tiver um ponto de momento igual a zero, uma rótula, você vai fazer o momento naquela rótula.
E aí, você faz aqui o momento em G, porque no exemplo da questão, até as letras são iguais, né? Não, mas o momento da rótula tá 6, né? Aqui no exercício tá 5. Tá É assim, diferente, né? O exercício é esse aqui, pronto. Beleza? Você resolve essa questão com duas igualdades. Somatório dos momentos em torno do ponto B igual a 0. E somatório dos momentos em torno do G igual a 0. O Meet não deixa a gente enviar a imagem. O Meet não deixa, né? Beleza. No chat não deixa. Depois já a gente joga no grupo. Uhum. Então, assim, você resolve essa questão com duas igualdades. Somatório dos momentos em torno de B igual a 0. Aí você descobre que o VA é 5. Mas eu não tô entendendo porque o teu MG ficou anulado as forças se ele tem um momento, o 6. Não tá com um momento de 6? Não, ele não tem um momento. Não, de 6 não, de 5 na questão. Ele tem esse momento de 5, mas o momento mesmo na rótula é 0. Significa dizer que todos os momentos que vão sendo aplicados no tramo até chegar na rótula, em algum momento esses 5 tem que anular todos os outros momentos, entendeu? Entendi. Tu não igualou a 0, tu igualou a 5, não foi? Foi, por isso é errado. Pois é, eu fazia assim também antes. Mas tem que ser igual a 0. Se for rótula, é igual a 0. Quando a gente vê uma questão que tem rótula, basicamente a questão está pedindo para a gente fazer isso. Pois é, faz tempo que eu não mexia com rótula, não lembrava não. Essa parte, então, eu só anulo, né? Quer dizer que o momento é igual a 0. Isso é o Viga-Geber, né? Gerber, exatamente. Isso. Então tá, obrigada. E o segundo exercício que chegar no 2,5, você só usou o VA e o HA, você não usou o VB, né? Eu não usei o VB. É o que eu estava dizendo. Dá para você resolver essa questão com duas igualdades. Ó. Somatório dos momentos em torno de B, só descobrir o VA. E o somatório dos momentos no G, você pode entrar pela esquerda ou pela direita. O resultado é o mesmo. Eu entrei pela esquerda. Então, tá. Que se achou o VA, automaticamente já achou o VB também, não é? Não sei se você chegou a achar o VB, é 7, né? Rapaz, o VB... É que tudo dá 12. Então, dá 5 e 7. Então você não usou, né? Eu não usei porque não precisou. Aí eu não fui atrás. Mas dava, por exemplo, se a questão pedisse o HB, você fazia entrando pela direita, aí você ia precisar do VB. Porque, na verdade, essa estrutura dá para você dividir ela em duas, né? Dá para você dividir ela em duas. Então, você só precisa de uma metade. Infelizmente, então, o que provoca a horizontal, será que é essa parte inclinada? Se ele fosse retinho, teria o HB? Não, é porque a gente fez uma análise aqui global, independente de ser inclinada, de não ser, entendeu? Eu acho que se fosse retinho não teria também o H e o HB não. Por quê? Porque não tem nenhuma força externa horizontal. Percebeu que não tem nenhuma força externa horizontal? Ó? Não. É tudo vertical. Ó. É tudo vertical. Eu acho que o que provoca o horizontal é a inclinação, não é? Mas não tem força horizontal. Força horizontal, tá certo. Isso. É o momento. O momento que... é o momento que provoca a força horizontal. É o momento, verdade. É como se tivesse alguma coisa na rótula girando toda a estrutura, né? É o momento que provoca a força horizontal. Tem mais sentido. Beleza, então essa questão, ela, por incrível que pareça, ela não foi anulada, porque ninguém entrou com recurso. Eu não fiz essa prova, ninguém entrou com recurso, a banca não analisou, ela não foi anulada, não tem essa resposta de 2,5. Né? Eu fiz, aí não pensei que tivesse errado, mandei pro Alan, que tá no grupo também. Aí ele fez... Qual gabarito que ficou ela, então? Ficou 2? Ficou 2, o gabarito. Nossa, acertei ainda. Mesmo errando, acertei. Acertou por aproximação, né? Aí eu só acreditei no resultado dela porque quando eu entrei no livro do Hibler, ou do Hibler não, do Sussekind, tava idêntico, só mudava os valores.
Certo. Aí eu fui fazendo passo a passo idêntico, cara, não tem como errar soma e multiplicação, pô. Ok. Beleza. Vamos lá. Então, aquilo que eu fiz, que eu bati, só para resumir, aquele que eu bati o olho assim e fiz, eu usei aquele 1 da inclinada, que é a concentrada, mais o 1 da distribuída, né, que vai, acho que vai ter, não, 4, né, que vai ter ali. Então, dá 5 toneladas, só na parte, no meio da inclinada, né, de cima para baixo. Daí, usando o cosseno de alfa, que ali é um ângulo de 45, porque é 2 por 2, né, cosseno de alfa tabelado é meio. Então, é metade de 5, que é o 4 mais 1 deu 2,5. Tô ligado. Ah, tu fez só essa metade, Se isso funciona, já não sei, mas deu 2,5. Eu acho que tu fez de uma forma até melhor. É que daí achei estranho que não usou mais nada além disso, né? Os outros ficaram de lado. Foi. Depois joga lá no grupo a tua solução. Beleza? Mas aí depois eu voltei ao jeito tradicional, aí daí cheguei no 5, no 7, mas não cheguei no 2, não. No 2 ninguém chega, né? Vamos lá. A próxima questão é interessante. Ele pede a errada, não é isso? Eu acho que quase toda prova ele pede errada. Alternativa. Ele pede a errada, ó. Eu acho que eu só consigo fazer essa questão porque ele está pedindo a errada. Porque, basicamente, eu vou dar uma lida na questão. Basicamente, ele quer que você saiba todas as propriedades dos materiais, né, do aço e do concreto. Aí vem, assinale a alternativa incorreta quanto aos valores de propriedades mecânicas para efeito de cálculo dos aços relacionados na NBR 8800. Beleza. Então, 8800 é de aço. Modo de elasticidade do aço, todo mundo sabe que é 200 MPa. 200, 210. Beleza, show. O coeficiente de Poisson a gente pode confundir com o do concreto, que é 0,2, 0,3. Do aço é 0,3. O do aço é 0,3, né? O do concreto, se eu não me engano, é 0,2. Ou é 0,3 também, não sei. Certo, né? Aí o modo de elasticidade transversal do aço, 77 GPa. Beleza, show. Então, aliás, a gente comentou, acho que no primeiro ou no segundo encontro sobre concreto, sobre esses valores, né? A gente comentou. Tá gravado. O coeficiente de dilatação térmica do aço, pô. Alguém sabia aí, decorado, que é 1,2 vezes 10 a menos 5? Eu sabia, eu comentei também lá na parte do concreto. Pois, bicho, eu não tava lembrando. Eu tenho anotado aqui na parede também. Então. Tá certo. Vou colar no post-it aqui na minha parede. Eu fiz do aço inteiro, eu fiz isso. Beleza. Na parede aqui. Aí, a letra E, massa específica do aço, 5.780. Essa aqui, para mim, foi a mais fácil. Por quê? Porque eu sei que essa é a do concreto. E a do aço Peraí, o aço... Acho que tá muito grande. Deixa eu ver na parede. É 7.500? Hã? Não, pô, peraí. A do concreto é 2.500 e a do aço é 7.500, é 3 vezes mais. É isso. Então essa aqui não é a do concreto, também não. Não é isso? A do aço é 7.850. E 7.850. O 5 com o 7. Beleza. E a do... Ele trocou os números. Não, mas a do concreto não é 2.500? A do concreto eu não tenho. Isso. Eu tô na cabeça com 2.500 mesmo, mas... Pois do aço, certo? Eu sabia que a do aço era 7.500. Então isso aqui... O aço realmente é mais pesado que o concreto, né? É 3 vezes mais. Aí tem isso mesmo, do concreto é 2.500. Aí só a gente viu no último encontro, 2.400 concreto simples e 2.500 concreto armado, né? Pois é, que até adicionava, quando de simples para armado adicionava de 100 a 150 quilos por metro cúbico, não era? Isso, de 100 a 150.
Só porque ele está pedindo a errada, e esse valor aqui não é nem do A, nem do concreto, é que dava para acertar essa questão. É muito... Mas beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser, pessoal, só interromper, tá tudo liberado, viu? Próxima questão. A próxima questão, ô André. Cara, eu vou ser sincero, eu nunca vi uma questão que cobrasse essa informação. É o grau de agressividade, não é? Eu vou dar uma lida. Não é o grau de agressividade. Eu vou dar uma lida. Ó. Os ambientes podem ser classificados em 6 categorias de corrosividade. Muito baixa, baixa, média, alta, muito alta. E muito alta de marinha. Assinale a alternativa que indica a sequência correta das categorias de corrosividade dos ambientes a seguir. Primeiro, edificações onde a condensação é possível, como armazéns e ginásios cobertos. Segundo, ambientes industriais com alta umidade e alguma poluição atmosférica, como lavanderia, cervejaria e laticínios. E terceiro, ambientes como indústrias químicas e cobertura de piscina. Então, ele quer categorias de corrosividade. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu sei a de agressividade, que é da 6118. A de corrosividade é da 8800. É como se fosse a 6118, é como se fosse o grau de agressividade da 6118, só que aqui é para aço. Ah, só para aço. É só para aço, que é 8800. E ele nem fala na questão. Então, essa informação aqui, eu nunca tinha visto, mas a partir de agora a gente vai dar mais uma atenção, né? Então, os itens que ele coloca aqui, edificações de acontecem como armazéns e ginásios cobertos. Ele copiou e colou essas 3 opções da tabela, ó, que é C1, baixa, edificações de condensação possível como armazéns e ginásios cobertos, C2, quer dizer, baixa, C3, média, ambientes industriais com alta umidade, e C4, alta. Então, o gabarito é B. O gabarito é... É B, exatamente, B. Aí não tem como. Pois é, eu não sabia, nunca tinha visto. Aí eu pensei que fosse o grau da agressividade, tentei deduzir com aquilo lá. Não é. O grau de agressividade não é essa classificação de C1, C2, C3, não. Eu acho que essa questão aqui, acho que ninguém que fez essa prova sabia. Beleza, vamos para a próxima. A próxima questão também de norma. Prova de prefeitura geralmente é tudo de norma, né? Questão 37. Sobre os blocos vazados de concreto simples para alvenaria, é correto afirmar... O correto dessa última ficou B, foi? B. B. É questão de norma, Natália. Certo. É a Natália, né? Uhum. Pois é, questão de norma, da norma 8800, tabela N1, da página 174. Nunca tinha visto, nunca vi, mas agora a gente está vendo. Beleza, próxima. A próxima questão é sobre bloco vazado de concreto simples para alvenaria, também questão de norma. E ele está pedindo também a errada. Sobre blocos vazados de concreto simples para alvenaria, é correto afirmar, com exceção de... Letra A. Bloco vazado de concreto simples é o componente para execução de alvenaria com ou sem função estrutural? Vazado nas faces superior e inferior? E aí, André, certo ou errado? Ele quer errada, né? Eu coloquei como certo. Colocou como certo, né? Então, correto afirmar com exceção. Tá, isso mesmo. Pois é, essa aqui eu fiquei em dúvida. Porque se ele fala que é simples, para alvenaria, como é que ele pode ter função estrutural? Então, a letra A eu não sei dizer. A letra B. Blocos tipo canaleta são utilizados para racionalizar a execução de vergas, contravergas e cintas. Essa aqui eu considero certo. Também. Considerei certo. Ele quer a errada. Letra C. Área bruta dos blocos trata-se da área da seção perpendicular aos eixos dos furos, sem desconto nas áreas dos vazios. A área bruta é sem desconto, né? Então, provavelmente, está certa também.
Letra D. Os blocos devem ser fabricados e curados por processo que assegure a obtenção de um concreto suficientemente homogêneo e compacto, atendendo às exigências de norma. Pô, claro que tem que atender às exigências de norma, também considerei certo. E até agora a letra A é a única que eu estou em dúvida, né? Os blocos devem ter aresta levemente arredondada e não devem apresentar trincas, fraturas, outros defeitos que possam prejudicar seu assentamento ou afetar a resistência e a durabilidade da construção. Então, esse levemente arredondado aqui é que complica. Eu já vi isso daí, então, para mim tá certo. Para ti tá certo, né? Pois é, isso aqui para mim não é o suficiente para que eu marcasse como errado. Então, nessa questão, eu marcaria a letra A. Porque ele fala de simples para alvenaria e ele vem dizendo que pode ter ou não função estrutural. Mas está errada. Quer dizer, isso aqui está certo. O item errado é o item E. Por quê? Por causa desse levemente arredondado. Tu disse que já viu bloco arredondado, André? Já vi alguma coisa a respeito. Agora, mas é sobre bloco. Tô ligado, porque essa questão... Essa questão, então, letra de norma, mas, pô, uma norma pouquíssimo conhecida, que é... Quer dizer, não é pouco conhecida, ela é muito conhecida mesmo, só que cai pouco em prova, que é a 6136. O item 442. Os blocos devem apresentar aspecto homogêneo, ser compactos e ter arestas vivas. Aresta viva é porque não pode ter abaulamento, né? Completamente ortogonal, quadradinha. Então ele copiou esse trecho todinho para fazer a questão e trocou o arestas vivas por arestas levemente arredondadas. Você consegue pesquisar aí o arredondada para ver se aparece em algum outro lugar? Nessa norma, né? Nessa norma mesmo. Ah, nessa norma, né? Onde você estava. Deve ser outra coisa, então. Não, né? Então, deixa. Não aparece. É outra coisa. Outra questão bem difícil para uma prova desse, né? Prova de prefeitura, a concorrência nessa prova foi muito pequena. Beleza. Próxima questão de vidro. Olha, Júnior, quanto ao item A, eu estava pesquisando aqui. O concreto, a alvenaria de concreto, mesmo ela sendo simples, ela pode ou não ter função estrutural. O mesmo jeito da de cerâmica, ela também pode ou não ter função estrutural. Isso ela não deixa de ser simples. Ela tem um limite estrutural que ela pode atingir, mas ela continua tendo função estrutural. Podendo ter função estrutural. Pois é, exatamente. O fato de ser simples quer dizer que não tem aço, não tem armadura. É porque, pensando bem, pô, claro, o bloco de concreto simples é o que pode ou não ser estrutural. Mas sabe o que é que me confundiu? O que me confundiu nesse item? É porque eu sei que existe essa norma, bloco vazado de concreto simples. E eu sei que existe a norma, bloco de alvenaria de concreto estrutural. Aí na minha cabeça, essa norma aqui é aquela que é não estrutural. E também o fato de que eu vi aqui só de alvenaria, eu pensei em fechamento. Mas era alvenaria estrutural mesmo. Mas tá certo, dava para acertar. Uma pessoa prestasse bastante atenção, dava para acertar essa questão. Mas eu, assim, na hora eu fiz essa confusão mental de simples, de alvenaria e tal. Mas é isso aí mesmo. Tá certo, Natália. Mas tu acertaria essa aqui? De levemente arredondado, pô, essa aqui foi... Eu acertaria porque tava muito assim, esse levemente arredondado tava muito para confundir, eu acho. É verdade. Dá pro cara ver, pô, isso aqui é uma pegadinha, casquinha de banana. Esse levemente arredondado, assim, se eu for pensar um bloco, qual é um bloco até de alvenaria que você vê que tem a aresta arredondada? Não tem nenhum. Nenhum. O máximo que tem é pedra, que você pode usar estruturalmente, aí ela não é pontuda, mas ainda assim ela tem que ter alguma... Não tem nenhum... Assim, me corrijam se eu estiver errado, mas acho que não tem nenhum que tem que ser arredondada. Tem não, se for bloco, né? Até porque a fabricação do bloco que é extrudada, você vai fabricar um bloco arredondado, tá certo? Até para encaixe dele também.
E pensando assim, às vezes eu penso assim, pô, essas questões o cara tirou da norma. Dificilmente a norma vai vir escrita assim, tá um linguajar muito subjetivo, né? Levemente, o que é levemente para você, o que é levemente arregulado para mim, né? Pode ser também. É um jeito de ver. Mas às vezes a norma tem umas coisinhas assim. Lembrei. O levemente arredondado é da, se não me engano, é da NR18, de segurança do trabalho. Misturei as bolas. Foi longe, viu? NR18. Acho que é sobre as cadeiras. Vai acabar em 10 minutos, viu? A chamada. Aqui vai fechar? Em depois 10 minutos. Daí a gente entra vamos tentar entrar com o mesmo link. Se não der certo o mesmo link, eu faço um outro. É só atualizar a página, que dá certo. Okay. Sim, vamos lá, vou acelerar um pouquinho. Sobre os tipos e características de vidro utilizado na construção civil, é incorreto afirmar. Letra A. Definido como vidro cuja fabricação reduz o risco de ferimentos em caso de quebra, atualmente existem 3 tipos de vidro de segurança no mercado. Laminado, temperado e float. Então, como ele está pedindo a errada, o cara pega laminado, show, vidro de segurança. Temperado é o vidro de segurança mais conhecido que tem. Aí o float é o vidro comum, liso. Né? Aí já fica aquela dúvida. Letra B. Vidros de controle solar possuem um tratamento superficial por meio de um revestimento metálico que tem a função de minimizar o ganho de calor solar através do vidro. Isso aqui eu nunca ouvi falar, mas relacionar revestimento metálico com minimizar o ganho de calor, eu acho que seria o contrário, né? Porque metal é um bom condutor de calor. Letra C. O vidro aramado possui uma tela metálica incorporada ao seu interior inserida na massa vítrea ainda derretida, conferindo a maior resistência à chapa de vidro. Eu sei que existe o vidro aramado, que é um vidro de segurança, né, que está faltando aqui, que é utilizado em prédio, tem resistência a fogo, etc. Eu não sei se ele é inserido na massa vítrea ainda derretida. Se alguém souber aí como é que é fabricado. Olha, faz tempo que eu não vejo, mas eu acho que é sim. Tu acha que é? O vidro aramado está correto. Sim. Faz sentido. Beleza, então tem cara de ser certa. Ele quer errado, né? Esse aqui eu tô em dúvida, a A e a B eu tô em dúvida. Beleza. Letra D. O vidro temperado, quando quebrado, gera fragmentos relativamente pequenos, menos propensos a causar ferimentos graves. Verdade pura, né? Vidro temperado acho que é aquele mais tranquilo que a gente conhece. E ele quer a alternativa errada. Letra E. O vidro jateado, antes feito com jatos de areia, evoluiu para a utilização de pós-abrasivos, que, aplicados sobre a superfície de vidro, formam desenhos e garante uma maior unidade para a peça. Pô, isso aqui eu nunca ouvi falar. Já ouviu falar, Natália? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro nada. Eu já ouvi falar de vidro jateado, assim, eu sei que existe. Pô, eu nunca ouvi falar. Me puxa da memória uma coisa de vidro jateado também. Cara, eu nunca ouvi falar. Eu marcaria nessa opção a letra A, porque como ele está falando de vidro de segurança, e ele não mencionou o vidro aramado, eu marcaria a letra A, porque o float para mim é um vidro comum. É o vidro estirado. E vocês? E ele quer o errado, né? Eu fui na C. Foi na C. Eu nunca ouvi falar. E a Natália? Eu fui no que eu nunca ouvi falar. Eu iria na A também. Por causa eu iria o Albert. Pois é. Por causa do revestimento metálico e eu não lembro desse negócio de vídeo com controle solar. Nunca ouvi falar. Também eu nunca ouvi falar. O vidro jateado, eu estava pesquisando aqui, é aquele vidro que a gente tem em banheiro, às vezes, tipo assim, que dá uma... Vocês já viram em banheiro que ele é opaco? É um pouco opaco. E dá para fazer desenhos mesmo, essa daí tá certa. Eu acho que é aquele vidro antigo, né, que impede a pessoa de ver através dele. Ele impede a visão, mas aí você consegue ainda ver tipo a sombra da pessoa do outro lado e dá mesmo para fazer uns desenhos nele, assim. É uma coisa mais moderna. Então é translúcido, né? André, eu vou anotar aqui esse vidro jateado para a gente trazer na revisão, tá bom? Beleza. Vidro jateado.
Bota também esse vidro de controle solar. Vidro. Essa daí, assim, sem saber por cima, eu acho que eu iria de B. Iria de B. É. Pois beleza. A resposta é A. A É o resposta é A. float aí, né? Cara, o float. Por causa do float. Tem até um post lá do Encive que fala, né? Os 3 vidros de segurança. É o aramado, temperado e laminado. O aramado, temperado. Aí por causa que faltou esse vidro aramado, e ele colocou o float como sendo de segurança, sendo que o float pode não ser de segurança, não necessariamente, né? Aí eu marquei letra A nele. Mas é uma questão difícil, muito difícil. E a gente vai trazer para revisão. Vamos fazer uma pesquisa melhor para trazer para revisão. Se bem que a revisão é sobre o estudo, não é sobre as provas, né, André? Mas vamos incluir vidro. Vamos incluir vidro. Se depois puder encaixar aí. Como é? No que você puder encaixar aí, fique à vontade. Depois que terminar concreto, vamos incluir vidro, materiais de construção, quer dizer? Não, materiais de construção em geral, sim. É uma matéria que cai bastante. Porque aqui tem muita coisa para falar. Sim. Vamos lá, próxima questão. A próxima questão é fácil. Na análise estrutural, deve ser considerada a influência de todas as ações que possam produzir efeitos significativos para a segurança da estrutura em exame, levando-se em conta os possíveis estados limite últimos e de serviço. Ações permanentes são as que ocorrem com valor praticamente constante durante toda a vida da construção. Essas ações permanentes se dividem em diretas e indiretas. Fazem parte das ações permanentes indiretas, com exceção de... Pô, eu acertei essa questão também de novo, porque ele está pedindo a errada. Porque se ele está pedindo a exceção da indireta, a primeira coisa que vem na minha cabeça como permanente direta... eu vou ler as opções, peraí. Letra A, peso próprio. Letra B, retração do concreto. Isso aqui caiu na prova da FunSaúde, viu? Aqui do Ceará, no passado. Letra C, fluência. Letra D, deslocamento de apoio. E letra E, imperfeições geométricas. Tu lembra, André, que eu falei da retração e da fluência nos estudos da quinta-feira? Como Sim. indireto? Porque caiu na prova da FunSaúde? Eu lembro da retração e influência, não lembro do indireto. Pois é. Então, galera, ele quer uma que não é indireta, ou seja, direta. Ele quer a direta. E aí? Uma permanente direta. Eu fui na A. Peso próprio, né, não? Peso próprio, exatamente. Porque tá muito assim... É a primeira coisa que você lembra como permanente direta, você lembra logo peso próprio. E aí é a letra A. A resposta é realmente letra A. Tranquila. Essa aí é tranquila. Se bem que às vezes a questão é fácil demais e a gente acha que é alguma pegadinha e acaba errando também. Então, daria para associar dessa forma, né? O peso próprio é desde o início da formação do concreto. A retração, fluência, deslocamento e imperfeições, elas podem surgir... Tudo vem depois, pode vir depois, então é indireto. Show de bola. Boa associação, André. Tu não falou isso aí no dia lá que a gente tá estudando, não. Os deslocamentos e as imperfeições geométricas também são ações permanentes indiretas ou não? São indiretas, viu? Também são ações permanentes, né? Só uma é direta, né? As outras são indiretas. Cara, tem um livro aqui, eu ia até ler aqui, ó, exatamente, ó. Esse é o livro do Schust, né? Esse livro aqui, ó. Todo mundo conhece esse livro, né? Sim. Então, beleza. Aí eu tava pesquisando nele, que ele traz aqui, ó, as ações consideradas classificam-se de acordo com a NBR 8681 em permanentes, variáveis excepcionais. Para cada tipo de construção, ações permanentes. As ações permanentes, as que ocorrem com valores praticamente constantes durante toda a vida da construção, também são consideradas permanentes as ações que crescem no tempo, tendo um valor limite constante. Ó, foi o que tu falou, André. Umas já estão desde o começo da construção e outras vão crescendo ou se modificando com o tempo. E aí ele fala que se divide em direta e indireta. A primeira coisa que ele fala aqui, ó, as ações permanentes diretas são constituídas pelo peso próprio. Aí eu só li até aqui, porque é a resposta da questão. Mas a Natália perguntou o quê?
Ela perguntou da Ó, porque cargas deslocamento ação e imperfeição, variável. né? É. Eu não sei, Natália. Eu acho que sim, viu? Pois é, segundo a questão né? Mas É. fluência e retração né? Fluência e retração, eu tenho certeza que são. Inclusive, caiu Eu na prova tava da vendo saúde. no PDF. Deslocamento de apoio e imperfeição geométrica Vai acabar vai aqui. acabar, né? Quando acabar, Essa é aqui, só atualizar a página que entra. certo. Ó, ações variáveis indiretas. Ações permanentes no livro do Schuster, certo? As ações permanentes indiretas, tá aqui no livro. Ó, as ações permanentes indiretas são constituídas por deformações impostas por retração e influência, isso aqui cai na prova da FunSaúde. Aí ele fala, ó, deslocamento de apoio e imperfeição geométrica. E também, se cair em outra prova, a gente já sabe que a propensão também é deformação indireta. Quais são as diretas? Só para não olhar. As diretas é o peso próprio e tudo que tiver na estrutura. Ele não fala. Ele diz o seguinte, porque realmente não tem como você dizer exatamente. Elementos construtivos fixos da instalação permanente. Pronto, por exemplo, se for... Então, por exemplo, instalação hidráulica, instalação elétrica é considerado, carga variável também, né? Os passantes, as pessoas. Não, aqui a gente está falando só da permanente. Né? Ou vai para ações variáveis? Aí vai para variáveis, exatamente. Aqui são só as permanentes. Certo. Permanentes. Aí, por exemplo, ele só diz o seguinte, é peso próprio e qualquer coisa construtiva que esteja fixa. Por exemplo, se for uma coberta e tiver, sei lá, luminária fixa, aí vai de cada um. Eu, por exemplo, faço projeto de coberta, a gente sempre tem que considerar essas coisas. O que importa mesmo que pode cair em prova mesmo são as indiretas, que essas são tabeladas, né? Sim. Que aí caiu aí na prova. Mas aqui me chamou a atenção, se eu não me engano, caiu na prova da FunSaúde também, ó. Proteção, ó. Permanente indireta. Proteção. Devia ser direta, né? Mas não é. Não sei por quê. Vamos voltar para a prova. Show de bola. A questão 40 é aquela questão também feijão com arroz, né? Que quem estuda com material do E-Civil, com o Anki, já decorou isso aqui, que são aqueles decorebas de norma. Vamos lá. Sobre os limites para dimensões de deslocamentos e abertura de fissuras em vigas, pilares, lajes de concreto, segundo a NUR 6118-2014, assinale nunca a alternativa correta. Aí vem, a seção transversal de vigas não deve apresentar largura menor que 10 centímetros e das vigas paredes menor que 12. Tabelado. Eu acho que essa aqui não vale nem a pena a gente comentar porque é muito tabelado. A seção transversal de pilares paredes maciços, qualquer que seja a sua forma, não deve apresentar dimensão menor que 20. Pilar não deve ser menor que 19, mas se você utilizar os coeficientes de norma, pode ser até 14. Né? Viga, tem tudo aqui tem tudo aqui, ó. Tem tudo aqui. Ó, viga menor que 12, tem que ser maior que 12. E viga parede maior que 15. Pilar tem que ser maior que 19, mas a exceção pode ser entre 19 e 14 se a área for maior que 360 centímetros quadrados e multiplicado por um coeficiente de norma. Beleza, show. E vamos terminar de ler aqui as opções.
Nas lajes maciças deve ser respeitado o limite mínimo de 10 centímetros de espessura para a laje de cobertura e não em balanço. Também bisurado, né? Que são as lajes. Cadê as lajes? Eu acho que é 7, né? A laje, o menor, Isso. quando é de cobertura sem balanço, 7 centímetros. Quando é de piso sem balanço, 8 centímetros. Com balanço, 10 centímetros. Quando vai suportar algum tipo de veículo leve, menor que 30 quilonewtons, 10 centímetros. Veículo pesado, 12. Quando tiver submetido à proteção, 15. Laje lisa, 16. Isso aqui cai na prova do município de Granja, aqui do Ceará. E quando for laje de cogumelo fora do capital, 14. Então, quando ele fala que o mínimo é 10, está errado. Eu lembrei, né? Como é, André? Isso daí eu me lembrei da minha parte, né? Que foi a tua parte. A laje comum, que é só de cobertura, o mínimo é 7. O mínimo é 7, verdade. Aí ele vem na letra D. Nas lajes de tipo nervurado, a espessura das nervuras não deve ser inferior a 5. Isso aqui também tabelado. Tá até aqui. Laje nervurada, ó. Laje nervurada, a mesa. Tem a espessura da mesa e a espessura da nervura. Ele está perguntando da nervura, não é isso? Ó? A espessura da nervura não deve ser inferior a 5. Cadê aqui? Tá correto, ó. Tá correto. A espessura da nervura tem que ser maior ou igual a 5. Tá na 6118. Tudo 6118. E a última opção. De maneira geral, os furos têm dimensões pequenas em relação ao elemento estrutural, enquanto as aberturas não. É o contrário. Furo não é. Furo é pequeno e abertura não. Um conjunto de furos muito próximos não deve ser tratado como uma abertura. Putz, eu nunca tinha ouvido falar nisso, não. Mas tá errado, né? Porque o gabarito é... O gabarito é D mesmo. O conjunto de furos muito próximos não deve ser tratado como abertura. Eu não o gabarito é D ou é? D, né? O gabarito é D. O gabarito é D. Mas eu não sei dizer porque a E está errada. Deve ser da 6118. Ele está falando de abertura de fissuras, né? Não, tá falando de abertura. Ele tá falando o seguinte, o conjunto de furos, vários furos juntos, são considerados uma abertura. É isso que ele tá falando. Porque essa opção tá errada. Beleza? Uhum. Eu nunca vi essa informação cair em prova. Eu vou anotar aqui também para a gente trazer depois de terminar o assunto concreto, André. Tá certo. Conjunto de furos são tratados como se fosse uma abertura. Show de bola. Então, só para resumir, a letra A, qual que é o erro da A? É o 10, né? O erro da A é 10. É 15 a resposta, né? De 15 centímetros. Porque viga, o mínimo de viga é 12, né? Isso. E ele botou e 10. E a parede é 15. A letra B, o erro é 20, porque o pilar pode chegar até 14, pô. Mas a B todo mundo ia saber dizer que a B estava errada, né? Porque pilar todo mundo sabe. O erro da C é 10. O erro da C é 10 porque existe laje de até 7 centímetros. Aí a D está correta, que é a espessura da nervura da laje nervurada. E a letra E, eu acho que está errada por causa dessa última expressão, em que ele diz que um conjunto de furos muito próximos, ele colocou aqui o não, né? Não deve ser tratado como abertura. E acho que se pesquisar na norma direitinho, tem mandando tratar como se fosse uma abertura. Deve ser isso. Eu anotei aqui para a gente ver isso aqui quando terminar o assunto de concreto lá na quinta-feira. Também é subjetivo, né? Esse conjunto de furo muito próximo. É subjetivo, ponto, né? O que é próximo, né? Se tiver colado, daí já é uma abertura. É, verdade.
Mas dava para matar essa questão por causa da letra D. Certo. Beleza. Próxima questão. A próxima questão muito tranquila. No projeto das estruturas correntes de madeira, devem ser consideradas as seguintes ações usuais, exceto... Então, ele está pedindo qual é a ação que não existe em um projeto de madeira. Letra A, carga permanente, existe. Impacto vertical, pode existir. Força centrípeta é a força de sucção, não é isso? Força centrípeta. Ah, não, força centrípeta é uma força que vai para dentro. E a força centrífuga é a força que puxa para fora, né? E por último, o vento. Carga permanente tem, vento tem. Centrífuga tem, por causa do vento, causa força centrífuga. Impacto vertical, pode ter. E aí, vocês acham que é qual? Marcou qual, André? Entre a C e a D. Ficou entre a C e a D e a Natália. Eu marquei D. A resposta é C. Aí que eu acertei. Eu fui na C daí. Eu acho que não é a D, porque o vento, ele suga, né? Ele quer arrancar a telha. Digamos assim, como ele está falando em estrutura corrente de madeira, eu pensei logo em coberta. Então, eu pensei, a D tem, a centrífuga tem. A centrípeta é que eu não entendi. Centrípeta, eu penso logo em projeto de estradas. Mas essa questão eu não fui atrás de pesquisar a bibliografia. Mas eu vou anotar aqui também. Eu acho que isso aqui não é questão de bibliografia. Foi da cabeça aí do... Então, segundo o enunciado, não se deve considerar força centrípeta, é isso? Eu acho que nem existe força centrípeta na... Tá entendendo? A centrífuga existe, o vento existe, a carga permanente existe. Ele quer que não existe. Tá. Não é isso? Certo. A centrípeta é para dentro para dentro, né? E a centrífuga é para fora. A centrífuga... Dá para imaginar aquela máquina de secar roupa, né? Ela joga a água da roupa para fora. Isso. Foi assim que eu raciocinei, né? Mas eu não fui atrás de bibliografia, não, dessa questão aqui. Até porque a estrutura de madeira só tem uns 2 ou 3 livros. A próxima questão, 42, acho que é a mais fácil da prova. Considere o esquema da tesoura de madeira a seguir, utilizado na sustentação da cobertura de uma edificação. O elemento assinalado como X refere-se a essa aí, e ele pediu logo o elemento mais fácil de se decorar, né? E aí, Natália, André? O pessoal pode postar no chat também aí. Pedural, né? Como é o pedural, exatamente. Eu até trouxe aqui o livro. É o pedural. Tem. Que mostra tudo, né? Tem vários livros que mostram isso aí, os elementos da tesoura. O pedural, né, esse elemento aqui do meio. Esse livro aqui, que é o livro mais tradicional de todos, né, o Edifício até a sua cobertura, livro de 1975, nunca foi atualizado. Ele traz aqui pedural, mas não tá na imagem, ele não mostra onde é o pedural. Pô. Acho que é porque ele pensou assim, não, a galera já sabe onde é, que é o do meio, né? E eu procurei aqui no livro todinho, ele não colocou. Mas tranquila, essa questão aí tranquila. Pedural, o item X. Hora, montante, pontalete. Vamos ver os outros, né? A empena eu vi que é de cima, né? A empena, essa aqui, ó. Perna, asa. Pior que tem 3 nomes, né? Perna, empena, asa. Tem 3 nomes, e o pior, André, é que eu já vi esses nomes, em uma bibliografia diz que é um lugar, em outra diz que é em outro. Pô. Entendeu? Então, em pena tem asa, na asa tem pena. Pois é. Tudo a ver. É osso isso aí, viu? Ó, em pena. Escora. A escora é a mesma diagonal, né? Vamos dar uma olhadinha aqui.
É a escora. A escora só tem esse nome. Show, só tem ela com esse nome. Montante é a vertical, totalmente vertical. Eu lembro disso aí da estrutura metálica. Ó, ele chamou de A, mon- suspensório. Ele a chamou de montante o montante é é esse o, suspensório, é porque esse livro é muito antigo, é de é, 1975. a montante é o filhinho do pendural. É, o filhinho pedural. E o pontalete não é esse tipo, o pontalete não é esse tipo de estrutura. O pontalete é quando você tem aquela coberta pontaletada, né? Você não tem tesoura. Deixa eu ver aqui, ó. O pontalete é outra coisa. Quando você tem só um monte de pedacinho de madeira para sustentar a coberta. Aí não tinha como errar essa questão. Próxima. A próxima eu achei difícil, sabe por quê? Porque ela também é de norma, e é uma norma que a gente não costuma estudar. Vamos lá, ó. Acerca da avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária, analise as alternativas a seguir e assinale a alternativa correta. Beleza. Item 1. Área global da edificação. 2 pontos. Soma das áreas da cobertas e descobertas reais de um determinado pavimento, medidas a partir do projeto arquitetônico. Então, aí está dizendo que a área global é a soma de tudo. É a soma das áreas cobertas e descobertas. Beleza, como se fosse a projeção de tudo. Residência padrão normal, R1N. Residência composta de 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque. Isso aqui é uma tabela da norma 12.721, que é a norma de orçamento, né? Tem até um livro que trata sobre essa norma, que é o livro do Pedrinho Goldman. E aí, isso aqui é da tabela da norma. Aí o cara tinha que saber decorar, né? Área privativa principal. Área da unidade autônoma de uso exclusivo destinada a moradia, atividade ou uso principal da edificação situada em um determinado andar ou em 2 ou mais andares interligados ao processo também privativo. E ele traz no item 4 o CUB, o custo unitário básico, deve ser calculado a cada 6 meses pelo Sindicato da Indústria de Construção Civil, Sinduscom, para cada um dos projetos padrão considerado. Então, tudo isso aqui é da norma 12721. 12721. Ele trouxe basicamente as definições de norma. Essa daí é de orçamento paramétrico, né? O CUB é o orçamento parametrizado, ou paramétrico. Então, ele trouxe aqui, basicamente, a definição de norma. Eu acho assim, se tiver no edital da prova que vai cair essa norma, o cara tem que ir lá e decorar, no mínimo, as definições, né? Então, ele trouxe aqui, ó, área global da edificação. É a soma das áreas? Vamos dar uma olhada. Pela lógica, é. Pela lógica né? Tá aqui, área global, a soma das áreas, ó. Então tá correta a 1, né? Tá correta a 1, André? Soma das áreas cobertas e descobertas reais de um determinado pavimento, medidas a partir do projeto arquitetônico. Soma das áreas cobertas e descobertas reais, situadas nos diversos pavimentos. Olha como que questão difícil, pô. Porque ele fala de um pavimento. E não é de um pavimento, é de todos os pavimentos, calculados a partir do projeto arquitetônico. Beleza? Então isso aqui tá errado, ó. Tá errado, porque não é de um pavimento. A2, residência padrão normal. A R1N, vamos dar uma olhada lá na tabela. Ó, residência padrão normal, ó, R1N. Isso aqui cai, isso aqui tem que decorar menos, sabe por quê? Porque eu já vi isso aqui cair em prova grande, tribunal, de FCC, de SESC. A padrão normal tem 3 dormitórios, três dormitórios. Aqui ele fala, ó, residência composta de 2 dormitórios, então tá errado também. A 1 e a 2 estão errados. A3, área privativa principal, definição também, ó, área da unidade autônoma de uso exclusivo, destinada à moradia, atividade ou uso principal da edificação. Pô, principal é principal. Situado em determinado andar ou em 2 ou mais andares, interligados por acesso também privativo. Pô, negócio complicado do caramba. Véio. Vamos dar uma olhada lá na definição.
Área privativa. Principal, a área privativa principal. A área da unidade autônoma de uso exclusivo, destinada à moradia, atividade ou uso principal da edificação. É bom porque é principal, o cara não esquece. Da edificação, situada em determinado andar ou em 2 ou mais andares, interligados por acesso também privativo. É exatamente o que ele está dizendo aqui, ó, situado em determinado andar ou em 2 ou mais andares, interligados também por acesso privativo. Então a 3 está correta, ó. E a 4 dava para eu acertar, sabe por quê? Porque na faculdade, eu não sei se vocês vieram essa disciplina, a gente vê que o CUB é coletado mensalmente. Isso aí foi uma informação que eu pessoalmente lembrava, não sei vocês. Eu lembrava. Vocês lembravam eu também, 3 meses assim, eu fiquei assim, rapaz, não era mensal. Fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Pois é, esse aqui eu nem fui atrás de ver na norma, porque eu sei que é mensal. Na verdade, eu fui, eu pesquisei aqui também, é mensal, tá em algum lugar aí da norma, certo? Mensalmente divulgado pelo Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil. Então é mensal. Então o cara elimina 4, ele elimina só a letra E, pô. Tava difícil, essa questão tava muito difícil. A resposta é a letra D, ó. Só a 3. E é tão difícil a gente chutar esse item, pô, que dizendo que só uma tá correta, nem no chute dava para acertar. Tinha que saber a tabela, tinha que saber as definições e infelizmente é esse tipo de norma que cai nas bancas grandes também. Beleza? Eu trabalho na prefeitura e a gente trabalha mais com CDHU, que é para construção assim, de escola, uma coisa do tipo. E SINAP também. A CDHU ele tem um orçamento assim, paramétrico que ele é atualizado praticamente todo mês. Todo mês tem que ficar de olho para ver se não teve uma nova atualização, né? Já a SINAP não é todo mês direto, pelo que eu vejo. O SINAP, cara, é semestral. Uhum. Inclusive a questão de prova também, quem gosta disso aí é o Sebrasp. Mas todos eles se baseiam no CUB? Não. O SINAP não. O SINAP é coletado. O SINAP não tem nada a ver com o CUB, não. Tá certo. Não, pô, o SINAP é mensal. O SINAP é mensal, foi mal. O SINAP é mensal. Mensal? É mensal, é. Não é tanto que você tem o SINAP de janeiro, fevereiro. Eu acho que é mensal, pô. Se alguém souber aí. Pelo que eu lembro, é mensal também. O SINAP é mensal, foi mal. Tem alguma coisa que é semestral. Não lembro o que é. Agora, da tabela lá da residência, poderia mostrar ela de novo para mim, por favor, só para tentar ver alguma diferença nas 3? Ah, sim, foi mal, eu já vi cobrando isso aqui, ó, foi uma prova recente que eu fiz, ó, de algum tribunal aqui do Nordeste, ó. Não sei se foi o do TJ. O padrão baixo que tem dois dormitórios. Eu errei. Pois é. É 2, 3, 4, então, em dormitórios. Esse aqui são 2, esse aqui são 3, esses aqui são 4. E de banheiro? Um banheiro... Isso aqui caiu numa prova grande agora, pô, eu errei, tô triste pra caramba. Padrão alto. Residência composta de 4 dormitórios, sendo uma suíte com banheiro e closet, outro com banheiro, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, sala íntima, circulação, cozinha, área de serviço completa e varanda. E ainda tem os limites de área, né? Isso aqui eu vou... Ouvi dizer que para avaliação da Receita Federal, eles se baseiam pela quantidade de banheiros. Pô, banheiro hoje é considerado conforto, né? Uhum. O que mede o conforto de uma residência hoje é banheiro. Hoje em dia você tem os apartamentos menores, mas cada quarto tem o seu banheirozinho. Esse é o padrão hoje. Isso tu falou para quê? Da Receita? Que a Receita ela se baseia... pode ser no modo geral, ela se baseia nisso. Show de bola, cara. Ah, sim, isso aqui também já caiu em prova. A residência popular, eu acho que foi essa questão aqui que eu errei, ó. A popular, ó. Um dormitório. Eu errei porque é só um. Eu não sabia que era só um. Então tem a popular
Tem a padrão baixo, normal e alto. alto e Tá. tem isso aqui também. Projeto de interesse social. Eu acho que eu vou fazer um resumo para essa norma aqui, viu? Colocou popular só. Pô, tem um prédio popular, tem muita coisa aqui que, se essa norma começar a ser mais cobrada, vai quebrar a perna de um monte de gente, viu? Porque a norma tem muita informação aqui para ser cobrada. Vamos lá. Pronto, essa questão aqui é a nossa aula, a nossa última aula, não foi, André? Sim. A semana passada, eu não sei se alguém que estava quinta-feira está aí agora. Pô, foi exatamente isso a nossa discussão. Pô. Deixa eu dar uma lida aqui. Considere a análise granulométrica a seguir, assinale a alternativa que indica corretamente o valor do módulo de finura do agregado, sabendo-se que fazem parte da série de peneiras intermediárias as seguintes peneiras: 63, 50, 31, 25, 12,5 e 6,3. E as demais peneiras pertencem à série normal de peneiras. Então, aqui é o modo, ele está perguntando o modo de finura do agregado. Isso aqui é até questão de faculdade, tinha um professor que cobrava isso aqui. Ele dá as peneiras, o porcentagem retida em cada peneira e o porcentagem retida acumulado e pede o módulo de finura. Só que ele foi camarada, ele foi legal. Por quê? Porque ele disse quais são as peneiras intermediárias. Ó. E a gente estudou na semana passada que o módulo de finura, como é que se calcula? É o somatório dos percentuais retidos acumulados da peneira da série normal dividido por 100. Isso. Exatamente isso. Tem alguém aí, André? Olha aí no chat se tem alguém que estava com a gente quinta-feira passada. Será que... Tava o Juan e o... Eu tava. Pois é, então você lembra, né? E eu não sabia de que isso aqui a gente ia fazer hoje. Até a gente ficou na discussão lá do 5%, foi? Ou foi esse ou foi outra coisa? Foi não, né? Foi isso, foi exatamente isso, de 5%. Né? Então aqui, ó, a questão foi gente boa porque ela disse as peneiras intermediárias. Como a gente quer a normal, elimina as intermediárias, ó. Elimina 50, elimina 63, que nem tem aqui, elimina 31, e eu disse que tinha que saber decorar disso aqui, não foi? Elimina 25. Deu sorte essa questão. 12,5 e a 6,3, né? E a 6,3, essa aqui é a mais difícil de lembrar. E aí é o seguinte, eu fiz aqui na mão, deixa eu ver se eu tiro a foto aqui. E a conta é simples. Como é? Não, pode continuar. Não, só para dizer que a conta é simples, entendeu? Uhum. Soma tudo, e aí eu até tinha chamado a atenção para isso, ó. Coincidência muito grande de estar na prova. Que se o cara for tentar ser intuitivo, eu vou somar 100 um monte de vezes, né? Porque você vai somar o retido acumulado. Então, exatamente, você vai somar 100 um monte de vezes. Ó. Tem aqui a conta, ó. 8 mais 74 mais 91,5 mais 100, 100, 100, 100, 100, 100, soma tudo na hora da prova, divide por 100. Tudo bem que é só somatório, né? Dá 7,735, arredondando para 7,74. É só o cara lembrar da fórmula e ter confiança de usar a fórmula. Porque se lembrar da fórmula, mas não tem o costume de estar usando, o cara pode desconfiar da própria fórmula, como já aconteceu comigo. Show de bola. Resposta D, 7,74, por aplicação de fórmula. Próxima questão, muito fácil. Muito fácil mesmo. É só a aplicação do empolamento. Ó. Um fenômeno característico dos solos ou rochas, importante na terraplenagem, é o empolamento ou expansão volumétrica. Seja a escavação de 200 metros cúbicos de rocha medidos no corte, consultando a tabela a seguir, o volume de todo o material será de... Pronto, ele deu uma tabela, deu o volume do corte, sempre o volume é medido a partir do volume do corte. E ele falou que o material é o quê? É rocha. Ó. O material é rocha. Dá para fazer de cabeça, não dá não? 200 metros cúbicos
Material, rocha. O empolamento, 50%. Resposta. Se ele vai aumentar de volume em 50%, 200 metros cúbicos vai para 300 metros cúbicos. Gabarito letra B. Show de bola. O fator de conversão não serviu para nada, então, é isso? Não serviu para nada. Na verdade, o fator de conversão é o contrário do empolamento. Ele deu só para confundir. Tá até aqui, ó. Tá até aqui, ó. Aqui eu não botei o fator de conversão. Mas ele foi gente boa porque ele deu o empolamento e ele pediu uma questão de empolamento. Ele poderia dificultar, né? Ele poderia dar o fator de contração, que a gente não usa muito, ou de homogeneização, e dar um monte de valores, né? De aterro, transporte e corte, e dar uma tabela gigante de fatores para confundir a cabeça do povo. Mas não. Ele só deu o volume no corte, o fator de empolamento, e pediu da rocha depois no aterro, não foi isso? Ele pediu depois de cortado. Volume solto, ó. Volume solto. Não foi nem no aterro, foi volume solto. Volume solto é o volume... Para usar o fator de conversão, ele daria os 300, daí você usa o fator de conversão para chegar no 200, é isso? Eu acho que é. Ó, multiplica 300 por 0,67, dá 200. Deixa eu ver. Ó, dá 201, ó. 200. Pois é. Fator de conversão. Deixa eu ver aqui. Não ia dar certo, não. Eu acho que é isso, viu? Eu não tenho certeza, sinceramente. Não, me parece que é isso mesmo. É que o 0,67 ele está arredondado, pelo visto. Ele está arredondado. Tem uma formulazinha que a gente converte. Eu não consegui aqui achar, mas a gente converte tanto a porcentagem para o fator esse fator aí. E aí ele está arredondado. Então dava para fazer essa questão ao contrário, ó. X multiplicado por 0,67 é igual a 200. Quanto é X? 300. Não é? Ah, tá. Agora entendi a lógica aí. Entendeu? O fator de conversão. Como é? Ou de 300 para 200. O fator de conversão. É exatamente o que você falou. Divide pelo fator de conversão. Não multiplica, divide. Daí volta. Ah, sim, pois é. 200 dá no mesmo, né? Dividido. Multiplicado não, dividido. 200 dividido por 0,67, né? Vai dar os 300 também, né? Por isso que eu disse que era o contrário, né? Exato. Exatamente. Show de bola. Próxima... Oi, André. Então, o 0,67 está arredondado. Seria 0,6666, né? Que é 2/3 de 300, 2/3 de 300 é 200. É verdade, É porque ele botou só 2 casas decimais, eu acho. Mas tá certo. Dava até pro cara, como ele deu um monte de tabela aqui, ó, 50,067, 40,071, dava até pro cara deduzir, né? Dava até pro cara deduzir aqui o que era o fator de conversão. Show de bola. Uhum. Próxima questão. Próxima questão, pô, decoreba. Standard Penetration Test, SPT, é um ensaio para a determinação do índice de resistência à penetração N, determinado pelo número de golpes correspondente à cravação de X centímetros do amostrador padrão, após a cravação inicial de Y centímetros, utilizando-se um martelo de Z quilos de massa. Tranquilo, pô, acho que todo mundo sabe. Ele podia até dificultar perguntando a altura de queda, mas ele não fez isso. Então, o número N são os últimos 30 centímetros depois de penetrado 15 centímetros, não é isso? E o martelo tem 65 quilos e cai de uma altura de 75 centímetros. Isso. Aí ele não colocou 75 nas alternativas. Ele nem tentou confundir. Ele nem tentou confundir. Ele poderia ter botado 75 aí, porque o cara, pelo menos eu, sempre confundo. Pô, a altura com o peso do martelo. A resposta é a letra C. Show de bola. Para não confundir os 65 quilos com 75 centímetros, eu penso assim, né? Normalmente é manual, que eles carregam o peso e soltam, né? Eles puxam a cordinha. Então eu penso assim, 75 quilos seria muito pesado para eles, 65 quilos é mais leve. É quase então, vamos usar o mais leve.
Vamos usar mais leve. Cara, boa. É esse tipo Foi de boa, coisa. foi boa. É esse tipo de coisa que eu gosto, velho. É esse tipo de coisa. Porque tem coisa que a gente confunde, a gente sabe que a gente confunde, e a gente não tem um bizu sabe, para dar aquele pensamento rápido, aquele gatilho. Né? Aí eu vou pensar, pô, já que é para ficar mais pesado, mais leve para o peão levantar, e 65 é menor que 75, show de bola. É esse tipo de macete que salva a gente. Porque 75 é quase o peso do peão, né, mano? Tô brincando. Bora lá. A próxima questão também, pô, muito fácil, é pura regra de 3, certo? Em uma planta, os pontos A e B têm uma distância indicadas de 812,8 metros, enquanto que no desenho eles estão afastados entre si de 20 polegadas. A escala é de... Cara, é uma regra de 3. O bizu dessa questão é saber quanto vale uma polegada. Só isso. Sabendo quanto vale uma polegada, que é 2,54 centímetros, você faz uma regra de 3 de aproximação e dá certo a questão. Eu estou mandando a foto aqui para abrir, peraí. Porque normalmente eu uso aí, ó. Uma polegada tem 2,54 centímetros, então 20 polegadas tem 50,8 centímetros, né? E 812,8 metros, multiplicando por 100, dá 81.280 centímetros. Deixei tudo em centímetros. Então, uma unidade vai corresponder a quanto? Aí dá 1.600 fechado. Resposta letra B. Eu fiz com 2,5 centímetros, né? Que eu arredondo. Ah, tu deixou tudo em polegada, então, né? Mas daí ficou 1.625, então é perto. E foi. Uhum. Cara, mas eu fiz isso na calculadora, pô. E na mão, hein? Tem que aproximar, né? Tem que dar um jeito. Eu devia ter feito na mão para poder dizer aqui se eu tiver alguma dificuldade. 2,5. Eu tenho que parar de estudar com calculadora. Tem que fazer na mão. Verdade. Pronto, agora chegou nas duas questões que eu não sei. Inclusive, que são a 48 e a 49, que é de topografia. Eu realmente não sei. E nem nos livros que eu procurei aqui eu não encontrei. E eu e o André, a gente está fazendo os estudos às quintas-feiras, e quando chegar na parte de topografia, André, que a gente vai passar por toda a engenharia civil, né? Aí eu quero lembrar dessas questões, tá bom? Então, pessoal, eu vou só ler a questão e dizer o gabarito, porque eu não sei. Nem eu estava aqui nos livros, ó, procurando, e eu não encontrei. Tá bom? O ângulo horizontal observado a partir do meridiano geodésico até o meridiano magnético é definido como: letra A, ângulo de deflexão. Letra B, rumo geodésico. Letra C, azimute geodésico. Letra D, azimute magnético. E letra E, deflexão magnética. Quem quiser chutar aí, colocar no chat ou falar, pode chutar aí. Talvez. Eu fechei o olho e fui na B. Ficou em dúvida em qual? Não, eu fechei o olho e fui na B. Foi na B, né? Eu chutaria letra E. Letra E. Isso. Alguém mais quer falar? Pode colocar no chat. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Como é que abre o chat? O Guilherme tá dizendo que ele estava na quinta-feira passada. Ninguém mais falou. Então, eu não sei, eu nem chutei. Não, eu chutaria, sabe qual? D e E. Eu acho que eu chutaria D. Porque azimute é um negócio da topografia e aqui tem magnético. Mas a resposta é a letra E. Deflexão magnética. Então, agora a gente já sabe que a deflexão magnética é a definição de ângulo horizontal entre o meridiano geodésico até o meridiano magnético. É uma definição. É decorar, né? Tá anotado aqui pra gente ver quando for para a matéria de topografia. A próxima questão... 23 graus, eu acho. Como é? Acho que a inclinação é 23 graus, né? Da Terra. Putz, do ângulo sei, né? magnético com o ângulo... Como é que é? O Nem azimute, sei. né? Magnético e o geodésico. Eu não sei, cara. Sinceramente, eu vou jogar essa questão lá no grupo para ver se alguém sabe. Mas aí é geografia.
Acho que é 23. Eu vou jogar lá no grupo depois para ver se alguém sabe e mesmo assim eu vou deixar no fórum registrado, porque é uma questão que é aquele tipo de questão, cara. Ninguém sabe, beleza, mas se você souber, você tem uma vantagem muito grande na hora da prova. Lembrando que essas provas que a gente está fazendo nas terças, elas não têm respostas assim para a gente consultar comentários de professor, porque pelo menos que é concurso não tem. Acho que no TEC também não tem, né? São apenas provas de prefeituras, provas pequenas que não tem nem no TEC nem no que é concurso. Então a gente está montando nosso próprio gabarito comentado aqui. Não tem. A gente se arrisca, a gente vai dando o nosso jeito aí para aprender. A 49 é outra de topografia que eu não sei, e essa questão foi anulada por não ter sido sequer contemplada no edital. Provavelmente o pessoal deve ter anulado, corrido atrás de anular, porque acho que ninguém sabia. Pô, isso aqui para engenheiro civil, eu vou ler. Eu sei, essa daí eu já vi algumas questões desse tipo. E tu sabe? Se não me engano, a VUNESP já cobrou umas 2 vezes esse tipo de questão. Putz, e eu fiz o cálculo aqui e não cheguei nas alternativas. Eu acho que é por isso que foi anulado, né? Essa questão 49, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Exatamente. Essa foi anulada porque está sem resposta. Eu cheguei no 3,02. 49. Pois, cara, tem como tu dizer aí como é que se faz, ô André? Sim. É meio como se fosse matriz. Deixa eu ler olhando ali no ponto. Deixa eu ler a questão primeiro. Deixa eu ler a questão. Dentre os métodos analíticos para avaliação das áreas, tem-se a fórmula de trapézio, Bezout, Simpson, Poncelet e o chamado método das coordenadas totais. Nesse último, é necessário conhecer as coordenadas de todos os versos definidores da área de calculada. A área em metro quadrado do polígono, cujas coordenadas encontram-se na tabela a seguir é de... Eu já vi uma questão dessa, VUNESP. Eu já até fiz as questões dessas. Pode falar, André. Então, você sabe como é que faz, né? Que ele faz meio que inclinado, né? O X com o Y. 1,50 com o segundo, que é o 3,60. Daí você soma. Deu 2,10 com 4. 3,40 com 1. Sempre inclinado, assim, né? Como se fosse matriz. Daí, somando... Acho que precisaria mostrar. Eu precisaria mostrar aqui para dar certo. Não, peraí, eu tô lembrando, peraí. Tá lembrando? É tipo... Peraí. É tipo assim, né? Isso. Daí você soma 1,50 com 3,60. Pô, essa questão não é difícil, não. Não, você multiplica, né? Porque é matriz. É 1,50 vezes 3,60, acho que é isso, né? Mais 2,10 com 4. 2,10 vezes 4, mais 3,40 vezes 1, mais 2,50 vezes 1,25. Daí faz o contrário, né? Y com X. Cara, eu não fiz essa questão. Tu disse que a resposta dá quanto? Só para anotar aqui. Meu deu 3,02. 3,02. 3,02, pronto. Só para... Isso. Tá sendo gravada a aula. A resposta é essa aí. Depois eu vou dar uma olhada. É porque eu realmente dá para reparar que, né? Que o último ponto, que é o 1,50 com o 1,25, ele foi copiado, né? Que é o ponto 1. Só para poder continuar nesse cruzamento. Isso. Entendi. Então ele fecha o polígono, não é isso? Isso. Então, é o XY. Ponto. É o XY. Acho que é isso, se não me engano é isso. É XY menos YX dividido por 2. Peraí. Que vai dar. Isso aqui dá para fazer no AutoCAD. Não é isso? Não, polígono? Sim, no plano cartesiano, você tem que calcular a área com base nos pontos. XY. Eu vou fazer e jogo lá no grupo depois para não perder tempo. Já tá dando falta 15 minutos para terminar a live. Tá certo. Próxima questão. Próxima questão tranquila. Diagrama de Bruckner, né? Questão de massas. Sobre as propriedades do diagrama de massas, o diagrama de Bruckner, utilizado na análise de distribuição de material escavado, analisa as alternativas seguintes e assinala a alternativa correta.
Item 1. Todo trecho ascendente do diagrama corresponde a um trecho de aterro ou predominância de aterro em seções mistas. Item 2. A diferença de ordenadas entre dois pontos no diagrama mede volume de... É melhor comentando um por um, né? Ó, o item 1, ele está dizendo que todo trecho ascendente é aterro. É o contrário, se não me engano. Eu confundo o aterro com o corte nessa parte Não, é do o desenho, contrário. né? Quando está subindo, é corte, não é isso? Ó, Quando sobe é corte, quando desce é aterro. aqui é corte. Quando desce, é aterro. É por isso que toda linha horizontal que ele passa, vai ter um trecho, vai ser chamada de trecho compensado, né? Essa área restrita aqui, ó, ela é compensada, porque tudo que cortou foi aterrado. Tudo que subiu, desceu. Então, em qualquer local que eu passar aqui uma reta, eu vou fechar um trecho chamado trecho compensado. Ó, aqui está compensado, aqui foi compensado, e aqui também foi compensado. Ó. Se eu passar uma reta aqui, ele foi compensado aqui. Beleza. Então é o contrário. A 1 está errado. 2. A diferença de ordenadas entre dois pontos do diagrama mede o volume de terra entre esses dois pontos. Cadê? A diferença de ordenada. Ordenada é o Y, né? Quer dizer, se eu pego um ponto, se eu pego esse ponto e esse ponto, a diferença entre esse Y e esse Y, a diferença de 15, de 10 para 15, eu vou ter a diferença de... Eu vou ter o volume de terra entre esses dois pontos. Acho que tá certo, viu? Tá certo. Pontos de mínimo corresponde à passagem de aterro para corte. Vamos ver aqui. O ponto de mínimo é de... Ó, corte, aterro. O ponto de mínimo é de aterro para corte. E o ponto de máximo é de corte para aterro. Então, acho que tá certo também. Deixa eu ver se eu tô acertando aí. Ok. Tá ok, não é isso? E o último item, a área compreendida entre a curva de Bruckner e a linha de compensação mede o momento de transporte de distribuição considerada. Pois isso aqui é a cara do PDF do Estratégia. Isso aqui, o PDF do Estratégia. Ó. Exatamente isso. Ó. Qualquer horizontal, eu vou ter uma linha chamada linha de compensação. Por quê? Porque essa área toda restrita entre a curva e a linha de compensação é chamada de trecho compensado, porque o aterro foi igual ao corte. Sempre vai ser assim. Então, o gabarito dessa questão é a letra D. 2, 3 e 4 estão corretos. Então, a única errada é a primeira, porque ele trocou o aterro pelo corte. Foi o que eu falei lá. Com dúvida, ainda acertei. Olha só. Como é? Com dúvida, ainda acertei. Acertou, né? Beleza. A questão 51 é muito tranquila. Ela só não é mais tranquila porque ele não traçou a curva. Ela é sobre limite de liquidez. Para a determinação do limite de liquidez de um solo em laboratório com o emprego do método do aparelho Casa Grande, foram obtidos os valores contidos na tabela a seguir. Com a utilização do gráfico a seguir, o valor limite de liquidez é... Então, a gente faz isso na faculdade, né? A gente mede a quantidade de golpes e a umidade para cada quantidade de golpes. Ele deu aqui o gráfico de teor de umidade para o número de golpes. Número de golpes, 13, umidade 39%. 21, 33%, 30, 27,8%, 38, 24,5%. Aí a gente tem que saber, esse é o X da questão, que o limite de liquidez é a umidade correspondente a 25 golpes. Só que ele, beleza, 25 golpes. E aí, como é que faz a questão? Tem que pegar o meio termo ali, não é? Tem que desenhar a curva. Tem que desenhar a curva. 25... Ó, ele deu aqui, ó, 13 golpes, 39%. 13 golpes dá mais ou menos bem aqui, 39%.
21 golpes, 33%. 20, 40, que é 30, que é 25, 21 golpes, 33%. Ó. É bem aqui, por aqui. 30 golpes, 27,8%. 30 golpes, 27,8%. Bem aqui, ó. Bem aqui. E 38 golpes, 24,5%. 38 golpes, 24,5%. Mais ou menos 25%. Bem aqui. Então, ele não deu essa curva aqui, né? Você tem que desenhar essa curva. Aqui no Paint fica péssimo de desenhar. Mas eu vou botar a foto aqui. Putz. Vou jogar a foto aqui. Regra de 3 não daria certo aqui, né? Como é? Regra de 3 daria certo? Eu não sei, eu não testei, André. Uhum. Não testei, mano. Ó. Então aqui você desenha o gráfico, depois vem aqui para os 25% e a resposta vai dar os 30,5%. É meio chatinha, viu? Porque os valores aqui são muito próximos, né? 31,1, 31,5. Tu tinha feito, André, na mão aí? Eu não cheguei muito perto, não. Foi 32,5. O teu deu 32,5? Mas eu acho que... É chato, é uma questão chata, porque você não tem o gráfico, você tem que desenhar o gráfico. Mas eu posso tentar a regra de 3, que vai que resolve também. Regra de 3, né? Mas isso daí eu tento depois. Tá acusando que tem menos de 10 minutos. Eu acho que vai dar a regra de 3, viu? Porque fica com uma reta quase, né? Tem que aproximar uma reta. É só um modelo que eu tirei da internet. Cara, 10 minutos, né? Então pronto. A 52 também é muito fácil, eu achei muito fácil. Para uma bacia hidrográfica de 15 hectares de área, o coeficiente de deflúvio, para quem não sabe, o deflúvio é o mesmo runoff, é a parte da água que não infiltra, a parte da água que escoa, né? Da chuva, 40% não infiltrou, ou seja, 40% escoou, beleza. E a intensidade pluviométrica é de 120 milhões por hora e a vazão calculada através do método racional para bacias menores de 4 km² será de... é só multiplicar. Vou tirar a foto aqui também. As informações que ele deu na questão, né? Tinha que calcular a área. Não é isso, André? É o CIA? É o método racional. Ele deu em hectare, tinha que calcular a área, multiplicar pelos 40%, multiplicar pela intensidade pluviométrica, que é 120, os 15 hectares, e esse 0,0028 é tabelado, não é isso? Esse daí para poder fazer a conversão, né? Eu usei a conversão normal. Daí cheguei no 2,02. Show de bola. Aí dá 2,02. Beleza. Cara, a próxima... Caraca, eu não fiz essa próxima, André. Eu não fiz essa próxima, sério mesmo, tô vendo ela agora. Barragem. Classificação de barragens. Acho que eu pulei ela. Você sabe dizer ela? Eu vou dar uma lida aqui. Sobre a classificação das barragens, analisa as alternativas a seguir e assinala a alternativa correta. Barragens deformáveis são construídas por materiais mais ou menos plásticos ou construídos por blocos com movimentos independentes dentro do conjunto.
Putz, não faço a mínima ideia, mas eu acho que sim. Barragem de enrocamento. São exemplos de barragens rígidas, monoblocos, necessitando de dispositivos especiais para fazer frentes e agentes como temperatura e pressão. Eu acho que não. Enrocamento é aquela barragem normal de pedra. As barragens insubmersíveis devem funcionar sempre com seus extravasores, com lâmina máxima de descarga em cota inferior do coroamento da barragem. Pô, se ela é insubmersível, ela nunca pode estar abaixo da cota da barragem. Ela deve estar sempre com seus extravasores, com lâmina máxima de descarga em cota inferior do coroamento da barragem. Exatamente, eu acho que a trilha é certa. As barragens sobrejacentes são as que se destinam a barrar eventual fluxo através do manto poroso existente no subsolo de um curso d'água. Pô, não faço a mínima ideia. Eu acho que a 1 e a 3 são corretas. É o que eu acho. Questão 53. Ah, essa questão foi anulada por não estar no edital. Mas a resposta é a letra A. Pô, acertei, velho. Mas eu não faço a mínima ideia de verdade. E tu, André? Então, o gabarito tá certo, ela só foi anulada porque não tá no edital, é isso? Ela foi anulada porque não tá no edital. Eu fiz agora intuitivamente, pô, deformável plástico, insubmersível, tem que ter extravasor, tem que estar abaixo da cota. E aí eu sei que a 1 e a 3 está certo, chutei a A, e a gabarito realmente é A. Só que, por exemplo, barragem sobrejacente, eu nunca ouvi falar. Barragem de enrocamento é aquela mais tradicional que tem. E eu acho que estava errada porque ele falou que precisa de dispositivo especial. Pô, mas é a barragem mais tradicional que tem? Como é que precisa de dispositivo especial? Mas eu vou dar uma olhadinha nela direito, vou botar no fórum também, questões que eu acho difíceis, né? Não sei o que o pessoal tá achando. Mas eu acho difícil a questão, apesar de ter acertado, né? Tem algum comentário, André? Não, aqui vai acabar. Vai acabar, Mas essa daí realmente não tem muito o que falar. Não, show de bola. Ó, a 54 é tranquila, é pura aplicação de fórmula, pessoal. É pura aplicação de fórmula. Multiplica tudo isso aqui e divide por 86.400, que é a quantidade de segundos que tem no ano, que vai dar a letra B. Pura aplicação de fórmula. Essa aqui caiu na prova do TCE de Alagoas agora, ó, essa fórmula aqui. E a última questão, NR18, sobre elevador. Eu achei essa questão difícil porque não... Pelo menos esse item de elevador, eu nunca... Quer dizer, a questão não foi difícil por um motivo, porque ele pede a errada. Mas eu nunca estudei essa parte de elevadores. Mas por que eu achei essa questão fácil? Porque olha o absurdo que ele fala. O elevador de passageiros deve ser instalado a partir da conclusão da laje do piso do segundo pavimento, ou altura equivalente. Então, eu achei isso um absurdo, e a resposta é a letra E, porque você vai instalar um elevador de passageiro com o segundo pavimento completo, pois se o prédio tiver 10 pavimentos. Não é isso? 10? Não, estou dando um exemplo, né? Ah, tá. E a resposta é a letra E. Eu até estava procurando aqui na NR18, ó. Uhum. E aí eu estava procurando esse item. Tá certo, eu acho que deu para pegar bem todos os... Deu para pegar algumas coisas, né? Eu admito que eu poderia ter me preparado melhor para comentar essa prova. Porque... Não, mas tá ótimo. Ixi, ajudou bastante. Não, mas essa prova estava difícil. Eu fui pegar nela hoje. E eu poderia ter pegado melhor para comentar os itenzinhos tudinho direitinho. Mas é bom ter dado essa atenção especial, que eu vi que tem muita coisa que eu não sei, que estou precisando saber. Eu vou jogar lá no grupo e chamar a atenção do pessoal também para a gente estudar junto esses assuntos. Beleza. Então, na quinta-feira, pessoal, a gente vai terminar, já pegamos uma parte final da parte de concreto, para depois a gente fazer uma mega revisão só de concreto em geral. Daí, na outra terça, a gente vê mais uma prova. Daí a gente se vê depois, tá? Beleza, pessoal. Tá bom, pessoal. Boa noite. Obrigada, viu? Boa noite. Deixa eu ver se obrigado, alguém aqui no chat. Boa noite, Guilherme. Valeu, João. É João ou é Juan? Não sei.
Valeu, Juan. Valeu, pessoal. Tá gravado aí, vai pro YouTube. E eu vou Isso, jogar daí vamos questões postar no difíceis. YouTube, né? Eu vou jogar as questões difíceis lá no grupo e no fórum. Beleza, Tá obrigado certo. aí a Tá todo bom. mundo. Falou, até mais.